Fala turma, bom dia. Passando aí para mais um vídeo nessa sexta-feira tão bonita. Happy Friday para todo mundo, ok? Turma, passar bem rapidinho porque não deu para fazer o vídeo na segunda-feira, até porque não tinha notícias e informações importantes para que eu pudesse passar para vocês. Vou tentar ser mais rápido possível para diminuir ainda mais o tamanho, a extensão dos vídeos para que vocês possam assistir e mesmo assim ainda adquirir conhecimento e não só informação, tá? Turma, de importante que a gente teve essa semana foi o Consumer Report, o CPI, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é o Consumer Price Index. Pum! Bomba estourou de novo, porque o consumo está lá em cima, a preocupação com o Fed continua de baixar essa inflação. Plano número 1 é baixar a inflação mais rápida do que até mesmo baixar esse consumo. O consumo está muito alto, os números vieram surpreendentes, tá? A gente teve aí os números da inflação que foi de 6,4%. A expectativa era de 6,2%, ou seja, estamos realmente baixando no nível muito devagar. De novo, a expectativa era de que fosse 6,2%, esse era o número esperado da inflação e ele veio a 6,4%. Lembrando que há um mês atrás esse mesmo número era 6,5%, ou seja, a gente teve 0,1% de adjustment somente, de mudança. Então um número muito baixo, nada considerável. A expectativa era de que com isso o stock market na quarta-feira mesmo desse uma caída. Isso não aconteceu, mas a gente está vendo o resultado hoje na sexta-feira e vimos um pouco ontem também. Então só teve um pouco do delay para que o Wall Street e o stock market visse que isso tinha sido uma notícia não favorável ao Fed e à economia americana. Mas a gente está no track e estamos no caminho certo. A inflação está baixando um pouquinho, os números que vieram, que fizeram esses números subir demais, foram, por exemplo, vamos lá, os ovos subiram 70% year over year. Então a gente teve um aumento nos ovos de 70%. Isso é uma coisa que eventualmente vai ser ajustada e isso vai baixar. Foi devido a um flu que nós tivemos nas aves e fez com que a produção de ovos caísse, tivesse uma demanda maior, e vocês sabem, com tudo isso acontece, o valor de qualquer item sobe, e foi isso que aconteceu. Eu separei algumas coisas interessantes, que foi o que marcou o aumento para esse mês da inflação. Comida em general, comida no geral, que subiu 10%, Car Insurance subiu 14%, que é o seguro de carro subiu 14%. E Pet Food, comida para os animais, subiram 15%. Esses foram alguns dos produtos que fizeram com que a inflação não baixasse o que o Fed estava esperando. Tá? A gente teve um declínio, por outro lado, em carros usados, que a gente viu um declínio de 10%, 11% nos valores de carros que tiveram uma baixa. Dentre eles, a própria Tesla anunciou uma diminuição no valor dos veículos novos dela, e isso fez com que o preço também baixasse um pouco. E as televisores aqui nos Estados Unidos ficaram mais baratas, até 13%. Tá? Turma, a Federal Reserve em março, a pergunta é, diante desses números, desse Consumer Report que a gente teve, as pessoas estão consumindo. A expectativa não era de que isso estivesse acontecendo, porque isso vai fazer com que a inflação continue mais difícil de fazer com que ela baixe. Então, o Fed, expectativa é de que em março eles subam mais 0,25% os juros, e ficou uma pergunta no ar diante desses números do CPI, do Consumer Price Index, do Consumer Report que nós tivemos. Será que vai ser 0,25 ou será que eles vão subir um pouco mais do que 0,25? Então fica uma coisa importante para a gente perceber, para a gente ficar atento a ver o que é que vai acontecer aí nesse próximo mês. Eu falo tudo isso, turma, mesmo minha área principal, a área que eu atuo sendo real estate, compra, venda e investimentos de imóveis aqui na Flórida, eu falo tudo isso porque isso ataca e isso afeta direto o nosso mercado de real estate. É fato. Eu tenho notícias boas também para o mercado do real estate. Os números de inventory
de houses, de casas entrando no mercado, aumentaram. A gente já consegue ver no mercado mais casas no mercado year over year do que o mesmo período do ano passado. Ano a ano, nós estamos tendo agora, nesse mês de fevereiro, comparado com o mês de fevereiro do ano passado, nós tivemos um aumento de quase 30% já no inventório das casas. Então isso são dados, informações importantes que eu passo para vocês, diante só de pesquisas que eu faço aqui, tá? São de pesquisas que eu faço. Então isso são fatos que eu posso confirmar contigo e te dar certeza. Então a gente vai ter um inventório maior de casas coming in, entrando durante todo esse ano. As pessoas estão comprando, estão mais restritas com a compra, mas o poder de barganha é uma hora boa para se comprar. Dentre eles, é uma hora excelente para a gente estar comprando, turma, pré-construção. Repito, pré-construção. É onde vocês vão estar fazendo dinheiro, é aí, é nessa hora da compra. As construtoras estão nos oferecendo e nós conseguimos repassar para vocês grandes números de incentivos, coisas que a gente não via nos últimos 2 anos. Pelo contrário, eles não aceitavam nenhuma oferta abaixo do valor do que eles estavam pedindo. Então, essa é a minha dica, essa é a minha oportunidade. Tem muita coisa boa aí no mercado para você trazer o seu dinheiro para cá, para os Estados Unidos, dolarizar, começar a ter uma rentabilidade em dólar, manter o teu dinheiro seguro aqui no país mais seguro do mundo, tá? Turma, American Express soltou uma note, isso vale eu falar para vocês, porque o American Express soltou uma note relacionada ao Consumer Report, dizendo que sim, os americanos estão gastando, estão comprando, mas grande parte disso está sendo usado, como sempre, cartão de crédito. Isso é uma coisa que preocupa, por quê? Porque a gente sabe que os juros subindo, aquela cliente do American Express ou de qualquer outro cartão de crédito, que não estiver pagando o seu cartão de crédito em full, ele vai estar pagando juros, e os juros estão altíssimos. Então isso pode sempre virar uma bola de neve e fazer com que o consumidor lá na frente fique usando um termo nosso nacionalizado, mal na fita, né? Isso foi uma preocupação que o American Express levantou e o Fed considerou. Turma, deixando aí claro para vocês que essas foram as informações mais importantes da semana, que foi esse Consumer Report, que vieram com dados onde mais uma vez o Fed não esperava, onde nós mesmos investidores não esperávamos, e também em relação à inflação, que veio, repetindo, só para deixar mais claro para vocês, que veio com 6,4% e a expectativa de que era 6,2%. Ainda está alto, estamos continuando no trabalho, o trabalho está sendo bem feito, nós vamos fazer com que essa inflação caia para que a gente volte aí na casa de 2,25% ao ano, que esse é o nosso gol. Vai demorar um pouquinho, mas o processo está sendo feito. Diante de todo o mercado, a gente pode sim sempre estar tirando oportunidades. Então me liga, entre em contato, eu terei o maior prazer em servi-los mais uma vez, em poder ajudá-los, seja comigo, você terá abertura total comigo para que a gente vá adiante, encontre o melhor negócio para você, ou com qualquer outro agente credenciado aqui na Flórida. Mas esteja assessorado com pessoas que conhecem o mercado, que te passam conhecimento e não somente informação, tá bom? Aquelas pessoas que querem te vender, só te vender, é meio complicado. Então, fiquem de olhos, atentos, um ótimo fim de semana a todos, uma ótima semana que vem. Eu vou tentar estar soltando um vídeo na próxima semana, na quarta-feira, se eu tiver algumas informações que eu acho bem consideráveis estar passando para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham todo um bom fim de semana. Tchau.